A graça e a paz de Jesus, irmãos. É uma alegria, é um prazer conhecer mais pessoas do arraial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Para mim é uma honra assumir esse púlpito de um pastor tão abençoado, o reverendo Duvair. Duanir, é isso que eu falei. O som não está muito bom. Pastor que eu tenho aprendido a conhecer, até porque, reverendo Duanir, eu sou testemunha de que a IPI precisa conhecer o seu ministério mais profundamente. É um desbravador do oeste brasileiro. Dedicou a sua vida para o interior do Brasil. Eu disse interior. E onde eu for, e aonde eu estou indo, eu tenho falado do seu ministério aqui na Viraí. Porque é um ministério abençoado. É uma igreja dinâmica, é uma igreja que tem feito a diferença nesta cidade, nesse estado. Por isso, a minha alegria e toda a minha homenagem a esse ministério que Deus tem abençoado. Está conosco, nós viemos matar a saudade de Luan, ali a Rosilene, minha esposa, Luan, da dona Geni, minha sogra, e a Hélida, que é minha filha, Tomeia, da Tânia. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Antes, porém, eu trago um abraço do presbitério, que me perdoe, eu vou ter que falar o nome do nosso presbitério lá no Rio de Janeiro, reverendo Duanir, mas é Presbitério Fluminense. Eu sempre peço desculpa quando apresento o presbitério, mas é Fluminense não por causa do clube, é Fluminense porque todo oriundo do Rio é fluvial, por isso Fluminense. Trago um abraço do nosso presbitério. Esse ano estou como presidente do presbitério e será uma alegria, quem sabe um dia pensar alto, levar o reverendo Duanir lá para compartilhar a visão. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do verso 1. Uma orientação que a gente sempre dá na igreja é que nesse momento você esteja olhando para uma Bíblia, ainda que não seja a sua, mas que seja do lado, porque esse momento é um momento em que a palavra de Deus vem falar conosco. Até agora nós falamos com Deus, nós manifestamos nossa alegria de servi-lo, mas agora a palavra é que vai falar conosco. Por isso é importante, nesse momento, você estar olhando para uma Bíblia, ainda que não seja a sua, que você esqueceu em casa. Então dá uma olhada para o lado, peça ao irmão para compartilhar. Quem achou Atos capítulo 4, diga graças a Deus. Por que não amém, pastor? Eu sempre peço os irmãos para dar graças a Deus. Sabe por quê, pastor? Porque graças a Deus eu não estou perdido no culto. Me achei aqui. Diz assim a palavra de Deus: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos de ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram,
subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento disto, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Até aqui. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta no seu colo aí. Vamos orar mais uma vez, porque eu vou voltar a esse texto e queria que você acompanhasse. Falemos com Deus. Pai amado, Deus bendito, fala conosco mais uma vez, Pai. Como o Senhor tem falado neste lugar, através dos teus servos e servas que têm falado, anunciado o nome de Jesus. Por isso, pedimos mais uma vez que o Senhor possa falar ao nosso coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque a tua igreja está ouvindo. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, e esse texto é o meio de uma história, esse texto começa lá no capítulo 3. O capítulo 3 começa assim: Pedro e João iam para o templo no momento de oração, e antes de entrar no templo, eles contemplam um homem que não andava há 40 anos. E aí o homem olha para ele, e a Bíblia diz que o homem olhando para ele, esperando receber deles alguma coisa, Pedro e João então olham para aquele homem e diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou, andou e entrou com eles no templo, adorando a Deus. E aí começa essa história. Por causa disso, eles foram presos. Por causa desse milagre, por causa do benefício feito a esse homem enfermo, eles foram presos. Eles foram perseguidos. Pessoas foram abençoadas através desses discípulos de Jesus, Pedro e João, mas eles foram perseguidos. Até esse momento aqui. Esse momento aqui, eles são colocados diante das autoridades. Aqui está o capitão do templo, aqui estão os sacerdotes, aqui estão os sumos sacerdotes. Reverendo Ani, estava toda a assembleia geral, toda a executiva lá interrogando eles: o que está acontecendo? Presta atenção, as autoridades todas ali, eles queriam saber. A pergunta da noite é: em nome de quem esse homem foi curado? Em nome de quem? Ou com o poder de quem esse homem foi curado?
Eles queriam saber, porque eles não sabiam, eles não conheciam Jesus Cristo, o poderoso Senhor, que faz você levantar da onde você está. Não conheciam. E eles perguntavam: em nome de quem foi feito isto? Em nome de quem? Ou em poder de quem? Eles queriam saber. E se me permitem, essa pergunta me faz lembrar um narrador de futebol. Não sei se chega aqui na Viraí, ele narra muitos os jogos lá do Rio. E ele na sua narrativa, quando sai um gol, de preferência do Flamengo, então ele fala aquele grito tradicional dos narradores, né? No final ele fala assim: sabe de quem? Luiz Alberto. Sabe de quem? E ele pergunta, e esse me faz lembrar um pouco essa narrativa, porque aqueles sacerdotes, o capitão do templo, aquelas autoridades queriam saber em nome de quem se estava fazendo milagres. Em nome de quem aquele homem que nunca tinha andado com os seus próprios pés estava andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de quem? E Pedro se habilita a dar essa resposta. E é exatamente a resposta de Pedro que eu quero aprender junto com vocês nessa noite. Em nome de quem se faz milagres? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? IPI Central e Naviraí? Porque só a igreja tem essa resposta. Diga aleluia! Só a igreja de Jesus tem essa resposta. A sociedade está perguntando: em nome de quem esse espaço todo aqui está sendo usado para a glória de Deus? Em nome de Jesus. Se te perguntarem, igreja, se te perguntarem aí fora na cidade onde você está andando, em nome de quem, com poder de quem vocês se reúnem lá toda semana para contemplar, para adorar, para se alegrar, para, sabe, glorificar, vocês podem dizer para mim: em nome de quem? Em nome de Jesus. Graças a Deus vocês têm a resposta, porque só a igreja tem resposta. Só a igreja de Jesus tem essa resposta. Tem um detalhe. Olha para a sua Bíblia. Confere comigo. Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a responder-lhes. Eles arguíram a Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, por sim. Isso é interessante, isso é muito importante, porque só quando a igreja está cheia do poder do Espírito Santo, ela tem essa resposta para a sociedade. Porque só quando os discípulos de Jesus estão cheios da presença do Senhor é que tem essa resposta para quem pergunta. Então Pedro, olha para a sua Bíblia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: senhores, estamos sendo interrogados por causa de um benefício que fizemos a um homem. Nós somos questionados, igreja, nós somos questionados, nós somos, de certa forma, sabe, observados. Sabe por quê? Porque pregamos o bem, porque pregamos a bênção, porque pregamos a cura, porque pregamos o restaurar, porque pregamos a libertação. E as pessoas ficam incomodadas com isso, reverendo, não é verdade? Incomodadas. Quantos aqui já não ouviram pessoas inquietas dizendo: quer dizer que é isso? Quer dizer que é isso? O menino fuma, cheira, estrupa, acontece, e chega lá na sua igreja, reverendo Dornir, levanta a mão, está salvo. Eles não entendem que o poder de Deus é que faz isso. Eles não entendem. Sabe por quê? Porque eles não têm essa resposta. Pedro disse, cheio do Espírito Santo: por causa do bem que nós fizemos a um homem, nós estamos sendo interrogados. Por causa de um benefício que fizemos àquele homem, nós estamos sendo interrogados.
Olha para a sua Bíblia e agora vem a resposta de Pedro. Ele diz assim: sabe em nome de quem? Sabe em nome de quem? Sabe em nome de quem que esse homem está andando hoje, saltando e louvando a Deus aqui no templo? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Responde comigo, igreja. Em nome de Jesus Cristo. Essa não é uma simples questão retórica de Pedro. Não é só em nome de Jesus Cristo que ele fez isso. Não. Pedro, ao responder essa pergunta, ele está dando definições sobre Jesus. Quando ele diz em nome de Jesus, o Cristo, ele está dizendo em nome de Jesus, o ungido de Deus. Ele está dizendo em nome de Jesus, o Messias prometido a Israel. Ele está dizendo em nome de Jesus, o Cristo, o Messias que veio para trazer a libertação a Israel. Você está entendendo? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde com definições a respeito de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Cristo, é que esse homem está andando. É em nome de Jesus Cristo que você está hoje aqui nesse lugar. Quem está aqui por causa de Jesus, diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Ah, se não fosse Jesus. O pastor me deu o privilégio de conhecer um pouco da obra que vocês estão fazendo aqui. E caminhando com ele compartilhava comigo: isso aqui é um milagre de Deus, porque nossa igreja não teria condições de fazer um levante, um empreendimento dessa natureza. E é verdade, eu sou testemunha disso. Quando alguém na Viraí te perguntar, moço, moça, senhor, senhora, criança, te perguntar em nome de quem, com o poder de quem que aquela obra está sendo ampliada para receber mais pessoas para a salvação, vocês vão responder? Só vocês que responderam? Vocês não responderam? Vou conversar só com eles agora. Em nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, o nome que transforma, o nome que dá vida, o nome que liberta, o nome que traz salvação, o nome que conduz para a vida eterna. O apóstolo Pedro continua dizendo o seguinte: e tem mais. Vocês querem saber em nome de quem? Querem saber em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Na Bíblia, nessa versão aqui, está escrito Nazareno entre vírgula, no seu também está? Sim. Sabe por quê? Porque Nazareno não era um elogio a Jesus, você sabia disso? O Nazareno era como eles chamavam Jesus de pejorativamente. Sabe? Lá nas regiões de Israel, eles tinham a mania de dizer o seguinte: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E aí eles diziam: esse é Jesus, o Nazareno. Porque eles não acreditavam. Não acreditavam que Jesus, vindo de Nazaré, estivesse fazendo aquela revolução espiritual naquelas regiões. E então eles chamavam Jesus de o Nazareno. Vou fazer aqui uma comparação bem simplória. Talvez vocês aqui do Centro-Oeste não vão entender muito, mas Rio e São Paulo têm uma mania horrível, sabe, preconceituosa, de se referir aos nossos irmãos que vêm da região do Nordeste. Tomara a Deus que vocês não sejam assim. Lá no Rio e em São Paulo também, onde eu lido muito, convivo com algumas pessoas, tá? Algumas pessoas, e graças a Deus, muito pouco dentro da igreja, eles chamam as pessoas que nascem da Bahia para cima de Paraíba.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Triste isso. E eles têm a péssima mania, reverendo, de dizer: para mim não tem distinção, baiano, sergipano, né, pernambucano, cearense e tudo mais. Tem alguém que é do Nordeste aqui? Deus abençoe, querido irmão. Porque lá no Rio, eu não sei aqui vocês, mas eles têm essa péssima mania de taxar, de rotular as pessoas vinda do Nordeste, queridos amados do Nordeste, de Paraíba. Tudo é Paraíba. Era assim que se classificava Jesus. É o Nazareno. E aí Pedro, presta atenção, aí Pedro diz assim: é Jesus. Vocês querem saber quem fez esse milagre? Querem saber quem foi que curou esse homem? Foi Jesus, o Nazareno. Aqueles que vocês chamam de Nazareno, porque pode vir coisa boa de Nazaré. O Nazareno foi que curou esse homem. Jesus quebra esse preconceito horrível que eles tinham com as pessoas que eram lá da região de Nazaré. Até porque Jesus quebra todos e qualquer preconceito que se cria na sociedade. Ele cria preconceitos sociais. Ele quebra preconceitos sociais, ele quebra preconceitos culturais, ele quebra preconceitos econômicos, barreiras econômicas, que fulano não pode sentar perto de fulano. Graças a Deus que na vida da igreja, reverendo, sabe, o engenheiro senta ao lado do ajudante de pedreiro e glorifica a Deus. Porque com Jesus não tem essa distinção. Olha para a sua Bíblia, e Pedro dá essa seguinte definição: sabe quem curou? Foi Jesus Cristo, o ungido, o Nazareno, que vocês, diz aqui, que vocês crucificaram, que vocês levaram para a cruz, pensando ter derrotado, mas a cruz foi a maior vitória para a nossa vida. Pensando que teriam derrotados, pensando que estariam com a vitória, mas a vitória era para nós que cremos na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Você está entendendo que a resposta de Pedro? E eles perguntaram: em nome de quem vocês fizeram isso? Com a autoridade de quem? Com a autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha para a sua Bíblia e a resposta de Pedro continua, e ele dá uma outra definição. É em nome de Jesus, é esse nome que vocês, os construtores, esta pedra que vocês não usaram na base do alicerce, que o pastor usou muito bem ali, ele falou de 3 metros para baixo na alicerce, não é verdade? Porque toda boa obra tem que ter um alicerce muito bom. E o apóstolo Pedro diz assim: esta pedra que os construtores desprezaram, rejeitaram, esta pedra veio a se tornar a pedra principal desta obra maravilhosa. Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso alicerce. O apóstolo Pedro estava dizendo: Jesus é a nossa base para tudo. Todos os aspectos da nossa vida. Ele estava dizendo: Jesus, foi em nome dele que se fez esse milagre, porque Jesus, somente Jesus, é a base para a nossa vida. E ele diz assim: vocês rejeitaram Jesus, mas ele se tornou a pedra angular dessa grande obra. Olha para a sua Bíblia, e ele vai continuar dizendo o seguinte: e tem outra. E tem mais. Você quer saber? Quer saber? Esse nome, ele diz aqui assim: esse nome não tem outro nome embaixo do céu, do qual importa que sejamos salvos. A nossa reflexão fecha nesse verso 12. Ele diz assim: e tem outra. Não tem salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Não tem. Pensa numa pessoa
boa que você conhece. Pensa numa pessoa, sabe, um exímio cidadão, uma cidadã, cumpridora de todos os seus deveres, sabe, um exemplo na sociedade. Pensou? Não pode te dar salvação. Somente o nome de Jesus. A igreja tem essa resposta. Pedro, cheio do Espírito Santo, deu essa resposta. Igreja Presbiteriana Independente Central de Naviraí, você tem essa resposta. Se hoje, quando você sair daqui, amanhã, quando você estiver nos seus afazeres, alguém perguntar para você, em nome de quem se recebe a salvação da sua alma, você já tem a resposta? Jesus. E esclareça, por favor, e diga, tem outra, não tem outro nome no qual importa que o ser humano seja salvo, a não ser o nome de Jesus. Esclareça isso, igreja, deixe isso bem claro para as pessoas, que só o nome de Jesus, somente o Senhor Jesus, é que pode te tirar desse lugar onde você está e trazer você para o lugar celestial. Somente Jesus é que pode te libertar. Somente Jesus é que pode te trazer paz. Somente Jesus é que pode trazer à sua vida a alegria da vida eterna. Eu quero fechar essa nossa reflexão com essa palavra de Pedro. Os sacerdotes, as autoridades estavam perguntando: em nome de quem se faz isso? Em nome de quem se realizou esse milagre? Em nome de quem pessoas são convertidas, famílias são entregues à presença do Senhor? Em nome de quem você saiu de casa hoje, entrou nesse lugar aflito, angustiado, choroso, decepcionado com pessoas, e em nome de quem você vai sair feliz e alegre? Você vai sair em nome de Jesus. É verdade. Porque só a igreja de Jesus tem essa resposta. Entenda isso. Por favor, entenda isso. Você tem essa resposta. Cheio do Espírito Santo de Deus.